Momento, vamos apresentar o servo do Senhor. Ó Deus, fala conosco por intermédio do teu servo, pastor Márcio. Nós já dedicamos aqui cânticos de louvor, de glórias e exaltação ao teu nome. Que nesse momento, Senhor, fale conosco por intermédio do teu servo, pastor Márcio. Usa-o com graça, usa-o com autoridade, para que o teu nome, Senhor Deus, seja glorificado por meio do teu servo. Fala conosco, Senhor, é o que nós te pedimos e por tudo te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom dia, meus irmãos. Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ai. Obrigado, Jaco. Tá bom, tá ótimo. Glória a Deus. É muito bom rever os irmãos. Passamos um tempo aí, culto online, mas para a honra e glória do Senhor estamos retomando esta manhã. E, meus irmãos, eu não sei como foi o processo de cada um. Nós, como ministério, entramos em contato com alguns, em vídeo, em áudio, enfim, em telefonema, mas nós sabemos que o particular, né, de cada um só o Senhor conhece. E talvez entre nós teve pessoas que, vamos dizer que passou esse processo de boa. O de boa aqui que eu quero dizer é buscando a presença do Senhor, não se deixando desfalecer, né, na presença do Pai. E nós sabemos que é muito difícil estar longe da igreja, porque nós sabemos que este lugar físico, ele tem um mistério da parte de Deus. Nós sabemos que este lugar físico é a chamada casa de oração, onde Deus habita, onde a presença do Espírito Santo de Deus habita. E eu gostaria de falar justamente com os irmãos nesta manhã a respeito do azeite de Deus, que é representado pelo Espírito Santo. E eu não sei no particular como foi, né, esse tempo para cada um. Talvez você tenha entrado aqui hoje até mesmo um pouco desanimado na presença do Senhor, porque ficou um pouco longe da casa do Pai, mas talvez você tenha entrado aqui e não tenha sofrido impactos com esse distanciamento da casa do Senhor. Mas, meus irmãos, vivendo dentro da casa do Senhor lá fora, vivendo aonde é que nós pisamos a planta dos nossos pés, uma coisa não pode faltar para nossas vidas como servos de Deus, é o azeite, é a presença do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo de Deus que nos conduz, que nos consola, que nos instrui em todos os caminhos. A presença de Deus tem que estar nas nossas vidas nos momentos alegres. A presença do Senhor tem que estar nas nossas vidas no momento triste. Porque é o Espírito Santo, o Consolador, a qual o Senhor Jesus Cristo, antes de ser tomado aos céus, Ele deixou aqui na terra. Porque, meus irmãos, como servos do Senhor, sem a presença do Espírito Santo nós não podemos nada. E nós temos que ter isso em nossos corações. E é o que o Senhor vai falar para nossas vidas nesta manhã. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 25. Louvado seja o nome do Senhor por todas as coisas. Evangelho de Mateus, capítulo 25. E nós vamos ver um pouco aqui que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Mas esteja atento, esteja com o seu coração aberto. Esteja atento. Se você entrou aqui preocupado com alguma situação, deixe isso de lado, porque o Senhor quer falar com a igreja dele nesta manhã. Que nós devemos sair daqui convictos com a presença do Espírito Santo em nossas vidas, em nossos corações. Evangelho de Mateus, capítulo 25, eu imagino que os irmãos conhecem. O sermão profético, né, do Senhor Jesus Cristo, a qual ele está ali assentado no Monte das Oliveiras, e ele começa a pregoar ali para os discípulos certos sermões do fim dos tempos, dos começos das dores. E desde o capítulo 24 até o versículo 25, Jesus usa as parábolas para falar com os discípulos. E parábola aqui, meus irmãos, o significado de parábola é a comparação, paralelo. Mais especificamente, a parábola é uma narração curta, né? Para ensinar uma verdade, seja ela moral ou até mesmo espiritual. Então, o Senhor Jesus Cristo usava as parábolas para ficarem mais fácil ali para os discípulos. E eu gostaria de ler junto com os irmãos.
Evangelho de Mateus, capítulo 25, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Então a palavra de Deus diz, Senhor Jesus falando: então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo, mas as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Versículo 6, mas à meia-noite ouviram-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. Versículo 10. Tendo elas indo comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, o Senhor, respondendo, disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Versículo 13: vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Amém, meus irmãos? Nós sabemos aqui que a palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo, falando em parábolas ali para os discípulos, ele menciona aqui, e ele diz que o reino de Deus é semelhante a essas 10 virgens, né? A qual sai ao encontro do esposo. E, meus irmãos, essa parábola, ela ressalta o fato de que todos nós, como igreja, devemos constantemente examinar nossa vida. Como nossas vidas está perante ao Senhor. Essa parábola, ela de fato, ela nos ensina que constantemente devemos examinar a nossa vida espiritual, tendo em vista a volta de Cristo. Porque nós sabemos que esse esposo é representado pelo próprio Cristo. Então o esposo aqui é representado pelo Cristo, a qual vai retornar, a segunda vida de Cristo para retornar e arrebatar a sua igreja, a sua noiva. E nós sabemos que quando falamos de virgem, nós estamos falando de uma mulher, de uma pessoa santa, uma pessoa separada, a qual se reserva para o seu esposo, a qual se reserva para a noite de núpcias. E nós sabemos que uma virgem, ela nunca se contaminou com outra pessoa. Nós sabemos que uma virgem, ela espera o seu esposo, ela espera ali em oração, ela espera ali em santidade. Nós sabemos que uma virgem, ela não tem olhos para outras pessoas, somente para o seu esposo, e ela espera, ainda que ela não conheça seu esposo fisicamente, mas ela tem a convicção que um dia esse esposo vai vir. E meus amados, como o esposo representa Cristo, lá em Apocalipse 19:7, a palavra de Deus diz: regozijemo-nos e nos alegremos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se preparou. É assim que nós temos que viver nos dias de hoje, porque nós sabemos que a volta de Cristo está próxima. Com sinais, com as coisas que estão acontecendo, a qual a palavra de Deus diz. Então nós como igreja, nós temos que nos preparar, nós temos que estar aprontada para o noivo, para o esposo. E como que está o nosso, como que estamos nos aprontando nos dias de hoje? Como será que está o povo de Deus se aprontando? Meus irmãos, infelizmente, no meio da casa de Deus, no meio do povo de Deus, tem muitos que têm desacreditado da volta de Cristo. Infelizmente, tem muitos que têm se baseado a sua fé nas coisas mundanas, nas coisas temporais, e têm se esquecido, têm desacreditado que um dia o esposo vai vir, meus irmãos. Que estejamos preparados como noivas, que estejamos preparados como igreja do Senhor. E aqui as virgens, ela representa a igreja, uma igreja pura, a qual eu já disse.
Segundo aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele fala aos Coríntios, ao povo de Corinto. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2, olha o que o apóstolo Paulo fala. Porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então é isso o papel da igreja. É isso o papel que cabe a mim e a você. A preparar a igreja, a preparar o nosso próximo como uma noiva, como uma virgem pura, a saber que o nosso esposo é Jesus Cristo. E aí a lâmpada, meus irmãos, a palavra de Deus fala que aquelas virgens, 5 loucas, pegaram as lâmpadas também, mas com elas não levaram o azeite. E entenda, meus irmãos, que até o tempo da passagem, as 10 virgens estavam no mesmo contexto. Se nós olharmos pela ótica humana, as 10 virgens estavam no mesmo contexto. É porque o Senhor fala que 5 eram loucas e 5 eram prudentes, porque Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Mas até ali, todas as virgens estavam no mesmo contexto. E nós vivemos assim nos dias de hoje. Nós não podemos saber quem está firme e quem não está. A não ser que o Espírito Santo de Deus nos revela para exortar essa pessoa no amor. Mas até então, nós não sabemos quem está no pecado e quem não deixa de estar. Mas nós sabemos que o Senhor, sendo onipresente, onisciente, sabendo de todas as coisas, Ele sabe como estão nossos corações. Ele sabe como estão nossos pensamentos nesta manhã. Então aqui, a lâmpada, meus irmãos, representa a palavra do Senhor. Nós sabemos que no Salmo 119, versículo 105, diz: a lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Meus irmãos, sem essa lâmpada nós não podemos dar um passo sequer. Sem a lâmpada, que é a palavra de Deus, nós damos passos e tropeçamos ali na frente. Porque a palavra de Deus, ela nos orienta os passos que nós temos que dar. A palavra de Deus nos orienta no momento que nós temos que ficar calado. A palavra de Deus nos orienta no momento a qual nós temos que abrir a nossa boca. A palavra de Deus nos orienta no momento que nós temos que dar um conselho. Mas a palavra de Deus também nos orienta, se você não tem um conselho naquela hora, busca o Senhor de joelhos dobrados para depois querer aconselhar aquela vida. Porque às vezes nós abrimos a boca e nós fazemos perder toda a promessa e a proposta de Deus. Às vezes nós abrimos a boca sem a direção de Deus e nós colocamos a perder tudo aquilo que o Senhor já tem preparado em nossas vidas. Talvez nós vamos dar um conselho naquela pessoa sem a sabedoria do Espírito Santo e nós matamos aquela pessoa na fé. Então a palavra de Deus é lâmpada para nossas vidas. E meus irmãos, sem a luz, sem lâmpada, nós não podemos. Se nós entrarmos na nossa casa à noite, não acender o interruptor, mesmo conhecendo todos os cômodos da nossa casa, é perigoso nós batermos a nossa cara na parede. Mas quando nós acendemos a luz, aquela luz nos dá a direção do corredor para a cozinha e do banheiro. E assim com as nossas vidas também. O crente sem a palavra de Deus é um crente vazio, meu irmão. Um crente sem a palavra de Deus é um crente que se embaraça com as coisas deste mundo. O crente sem a palavra de Deus é um crente que vive pela emoção do culto de domingo, mas durante toda a semana ele se esquece dos propósitos de Deus. E é isso que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Nós devemos viver como as 5 prudentes, meus amados, com as nossas lamparinas acesas, porque sem a luz do Espírito Santo, nada podemos fazer. Sem a direção da palavra de Deus, nós vamos ser crentes como sepulcro caiado. Sepulcro caiado é bonito por fora, mas por dentro está cheio de ossos secos, cheiro ruim, odor, aquela podridão. E meus irmãos, nós temos que ter a lâmpada acesa todos os dias das nossas vidas. Essa igreja é uma igreja que se dedica ao ensinamento da palavra de Deus. Mas não nos limitamos somente no devocional do meio-dia. Não nos limitamos somente na pregação de uma quarta-feira ou de domingo. Em nome de Jesus, igreja, vamos buscar a palavra de Deus a cada dia, porque ela é lâmpada para nossas vidas. A partir do momento que nós buscamos a palavra de Deus, vai chegar um dia que mesmo numa condição adversa, você não vai precisar ligar para o pastor para orar pela sua vida. Você não vai precisar ligar para o evangelista e para a pastora Carmélia para orar pela sua vida. O próprio Espírito Santo de Deus vai te dar discernimento para você dobrar o seu joelho e buscar a salvação, buscar a direção correta.
Eu não estou dizendo que os líderes espirituais desta casa não devem orar pela sua vida. Certamente nós oramos pela casa do Senhor. Mas com a palavra, com a direção de Deus, meus amados, nós vamos acertando o caminho. Nós vamos deixando de errar o alvo. E o pecado é errar o alvo. E a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. E aí diz que aquelas virgens saem com as lâmpadas, mas as loucas não levam o azeite, meus amados. E as prudentes levam. E o azeite aqui é o Espírito Santo de Deus. O azeite aqui é a unção do Espírito Santo que mantém essa lâmpada acesa. Sem a direção do Espírito Santo, nós lemos a palavra de Deus, mas vai ser um livro comum. Então, o azeite representa o Espírito Santo. E, meus amados, quantos crentes estão aí saindo loucos, sem a presença do Espírito Santo de Deus? Quantos crentes no meio da casa de Deus, dentro da casa de Deus, estão tomando sua vida aí, estão enfrentando de peitos abertos, sem buscar a direção do Espírito Santo? E nós vemos quantas pessoas se embaraçam. Nós somos limitados, nós somos sujeitos a pecados, mas quando nós buscamos de fato continuamente a presença do Espírito Santo de Deus, uma coisa é fato, meus irmãos, nós vamos errando menos. Nós vamos acertando mais, nós vamos ter mais intimidade com a presença do Espírito Santo, nós vamos tendo mais intimidade um para com os outros, nós vamos entrar aqui nessa casa e saber que a presença do Senhor é real, nós vamos entrar aqui nessa casa e saber que o Senhor cura como curava no passado, o Senhor liberta como libertava no passado, aleluia. Essa é a presença do Espírito Santo Consolador que nos convence, que nos orienta em todas as coisas. Então o azeite aqui representa a presença do Espírito Santo. Não precisa abrir a sua Bíblia lá em Êxodo, Deus falando ali com Moisés. Êxodo capítulo 27, 20 diz assim: Tu, pois, ordenarás os filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Então, sem o azeite, meus irmãos, sem a presença do Espírito Santo, o crente morre. Sem a presença desse Espírito Santo maravilhoso, a palavra não surge efeito em nossas vidas. Sem a presença do Espírito Santo, meus amados, nós entramos numa esteira espiritual, a qual nós achamos que estamos correndo e não saímos do lugar. Logicamente que a esteira física, ela surge seu efeito, pessoa ali que quer emagrecer, amém, mas a esteira espiritual, meus amados, nós achamos que estamos correndo, mas não estamos saindo do lugar. Vive a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida nesta manhã. E aí, meus irmãos, sou sujeito a falar aqui, eu não consigo estar na presença de Deus sem dar um glória a Deus, eu não consigo estar na presença de Deus sem dar um aleluia. Eu não consigo estar na presença de Deus sem falar que Ele é soberano e eterno, porque a qual um dia eu já disse aqui, nós não sentimos para glorificar, nós glorificamos para sentir. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E deixa eu te falar, nós somos pentecostais. Tem liberdade do Espírito Santo sobre sua vida nesta manhã, aleluia. Se você quiser erguer as suas mãos e falar que Ele é maravilhoso, você tem liberdade para isso. Se você quiser exaltar e falar que Ele é lindo, você tem liberdade para isso nesta manhã. Glória a Deus, nós não estamos num país ali de ditadura, a qual tem que servir o Senhor dentro de uma caverna. Nós estamos com a porta aberta, com liberdade, para servir o Deus Altíssimo, aleluia. Se te quiser chorar nesta manhã, meu irmão, chore na presença do Espírito Santo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aí as virgens loucas, meus amados, são aqueles que estão na casa do Senhor. Virgem é a igreja. A virgem louca é aquela que ouve a palavra de Deus e não a pratica, não a executa. Por quê? Porque não tem o azeite, não tem a presença do Espírito Santo. Mateus 7,26, o Senhor Jesus fala, né? Aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, um homem louco, que edificou a sua casa sobre a areia. E aí quando Jesus fala que vai comparar como um homem, insensato não é um homem, pessoa masculina, mas é um homem ser humano, uma pessoa crente, aquele que ouve a palavra de Deus e não cumpre. O Senhor Jesus compara como uma pessoa louca. Então olha o perigo das nossas vidas, meus irmãos. Nós às vezes estamos
contextuado como virgem, como igreja, mas se nós não praticarmos a palavra do Senhor, nós entramos no contexto de ser virgens loucas. Mas aí as sábias são aquelas que prudentemente praticam a palavra do Senhor. As prudentes são aquelas, conforme Mateus também 7:24, Senhor Jesus Cristo falando também, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as praticas, comparei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veja a importância, meus irmãos, de nós sermos igreja prudente, que nós edificamos nossa casa na rocha. Quem é a rocha? Cristo. A nossa rocha é Cristo, meus amados. Então veja a importância de nós buscarmos não somente ouvir a palavra, mas a praticar no dia a dia em nossas vidas. Eu não estou dizendo aqui que a igreja está no pecado, muito pelo contrário. Eu quero reforçar a sua obediência nesta manhã na presença de Deus. Eu quero reforçar a tua santidade na presença de Deus nesta manhã. Eu quero reforçar aí na sua vida o compromisso com essa palavra maravilhosa que nos liberta, que nos cura, que nos transforma. Aleluia. Porque muitos são as enfermidades físicas que são acarretadas por conta de enfermidades espirituais. Muitas vezes nas nossas vidas as enfermidades espirituais elas são saradas e por consequências as enfermidades físicas também são saradas. E às vezes nós padecemos porque há alguma enfermidade espiritual que tem que ser sarada pelo Espírito Santo. E aí nós temos que ser prudentes e dar liberdade e confessar e falar para o Senhor. Meus irmãos, em nome de Jesus, somos igreja, somos noiva, somos separados, mas que nós devemos andar prudentemente na presença do Senhor. Ontem mesmo eu estava conversando com o pastor ali, quantos escândalos acontecem no meio da casa do Senhor, apóstolos, pastores, obreiros. Com a licença do pastor, ontem nós estávamos conversando com uma jovem, e ela falando ali a respeito do seu pai, nós não conhecemos o pai dela. E ela falou que o pai dela não era crente, e até falou uma palavra meio pesada, meu pai é crente, e falou uma palavra meio pesada. E meus irmãos, quantos são os escândalos no meio do evangelho? Quantos são os escândalos no meio do povo de Deus, daqueles que se dizem que é de Deus? E aí eu lembro do devocional, a qual o pastor mencionou, da epístola, segunda epístola de João, para que nós venhamos nos prevenir dos falsos profetas, meus irmãos. E com isso, meus amados, não tem jeito, é com palavra, jejum e oração, busca do Espírito Santo de Deus. Porque se você não tiver alicerçado, eu posso subir aqui e falar várias pataguadas e você vai acreditar e você vai viver um evangelho falso. E é por isso que nós não podemos pautar nossas vidas somente nas pregações em cima de um púlpito. Se nós, como servos de Deus, pautar nossas vidas nas pregações em cima do púlpito, vai ser limitada as nossas vidas espirituais. Porque eu volto a falar, se você não estiver pautado no Espírito Santo de Deus, eu posso chegar aqui e falar qualquer coisa pela minha emoção e você vai receber para a sua vida e não vai viver um evangelho verdadeiro. Mas a presença do Espírito Santo de Deus está aqui nesta manhã para renovar nossas forças, para renovar nosso entendimento, para renovar a nossa esperança perante ao Senhor. É a presença do Espírito Santo, o azeite, meu irmão. Não deixe faltar esse azeite em sua vida, que eu também não venha deixar faltar esse azeite na minha vida. E aí nós sabemos que a palavra de Deus fala que as loucas chegam ali para as prudentes e falam, por favor, empreste aí o seu azeite. Fala, não. Os prudentes falam, não convém não, se eu emprestar para você, vai faltar para mim e não vai completar também para você. Então quer dizer, não vai adiantar nada, vai lá e compra. E aí no versículo 8 diz, dai-nos vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagam. Meus irmãos, as prudentes queriam dividir o azeite ali as loucas queriam dividir o azeite com as prudentes. E as prudentes no versículo 9 falam, não, vai comprar. Sabe o que eu entendo com isso, meus amados? As loucas esperavam ser salvas com azeite alheio. Como assim, pastor Márcio? As loucas esperavam ser salvas sem esforço, meus irmãos. Meus amados, nós como igreja do Senhor, se nós não esforçarmos estar na presença do Senhor diariamente, nós não vamos conseguir.
Quando as loucas pegam o azeite emprestado, é a mesma coisa de eu estar fazendo um papel de louco aqui, querendo um azeite do pastor Ronaldo. É a mesma coisa eu estar fazendo um papel de louco aqui e querer o azeite do diácono Kleber. E às vezes nós queremos ter a unção da parte de Deus com o azeite do nosso irmão. Meu amado, a unção da parte de Deus para a sua vida é com o azeite que você vai buscar. A unção da parte de Deus para a minha vida é com o azeite que eu vou buscar. Ainda que nós somos igrejas e oramos juntos, oramos no mesmo propósito, mas o azeite que o Senhor quer derramar nesta manhã é um azeite individual sobre a minha vida e sobre a sua vida. E quando nós estamos cheios desse azeite individual, nós completamos uma igreja forte na presença do Pai. Não tem como ser uma igreja forte se o azeite não estiver jorrando individualmente sobre a cada vida. Porque eu vou ver a unção na vida do diácono Divanil e eu não vou viver essa unção. Eu vou viver o Espírito Santo de Deus batizando o presbítero André, falando em línguas. Eu falei, nossa, como eu quero ser. Mas será que eu tenho buscado essa presença do Espírito Santo? E eu estava conversando com o pastor ontem aqui, nós olhamos para esse templo grande, com as cadeiras vazias. Eu falei, pastor, pela graça de Deus, qual vai ser o dia que a igreja vai poder estar todas reunidas, congregando, quebrantada no Espírito Santo de Deus, falando em novas línguas, o Senhor curando, batizando, o Senhor libertando do vício. Aí o pastor olhou para mim e falou, pastor. E aí deu vontade de chorar aquela hora, pastor, porque isso é promessa de Deus, meus amados. A promessa de Deus é tomar a igreja dele. A promessa de Deus é tomar a noiva dele com a unção tão poderosa. Ah, meus irmãos, nós caímos no erro de achar que nós vivemos a plenitude do Espírito Santo. Muito pelo contrário, o que nós vivemos é bom, tem sido bom até agora, mas o Senhor tem mais para derramar sobre a noiva dele. O Senhor tem mais para derramar sobre a igreja dele, O propósito do Senhor não é que nós viemos falar em línguas hoje e viemos falar em língua daqui um mês. O propósito do Senhor é que nós viemos dar liberdade, Santo Espírito de Deus, quando nós estamos lá no nosso trabalho em meio à diversidade. O propósito do Senhor é que nós viemos abrir nossos corações e dar liberdade ao Espírito Santo de Deus, quando nós estamos ali no nosso quarto junto com o Senhor orando a Ele. Porque seria muito limitada a presença do Espírito Santo de Deus somente no domingo dentro da casa do Senhor. Ah, pastor Márcio, mas eu entro na presença do Espírito do meu jeito. Amém, continue nessa presença. Continue buscando. Estava falando esses dias com os jovens do louvor. E com respeito aqui, eu peço a licença, eu vou mencionar o Mateus. E o Ulissinhos, que não é mais Ulissinhos, é o Ulissãos, que já está maior que eu, pelo menos. Minha altura, né, irmãos? Qualquer pré-adolescente já está maior que eu, mas tudo bem. E eu estava falando com eles, falei, irmãos, o batismo do Espírito Santo é uma coisa, a presença do Espírito Santo é outra. Talvez você não tenha sido batizado com o Espírito Santo, mas busque cada dia mais essa presença e um dia o Senhor vai batizar. Porque não tem como ser batizado sem buscar a presença de Deus. Isso não bate, meus irmãos, a lógica não bate. O batismo só acontece com a busca. Um dia que eu mencionei o sábado passado. Jesus Cristo esteve com os discípulos 40 dias. E o dia de Pentecostes foi 50 dias depois da Páscoa. E aí, então, por isso nós podemos, ter a certeza que quando Jesus fala que o Espírito Santo de Deus ia ser derramado e foi derramado no dia do Pentecoste, nós sabemos que então houve 10 dias para os discípulos buscar a presença do Senhor. Meus irmãos, há dias ainda para que nós venhamos buscar a presença do Senhor a cada dia. Meu irmão, eu falo por mim, eu não estou convencido da presença do Senhor na minha vida até agora. Eu tenho que buscar ainda mais. Por quê? Para Ele me dar ensinamento da palavra de Deus. Para Ele me dar ensinamento no dia que eu tiver que falar para alguma vida a palavra de Deus. Para Ele dar ensinamento para que eu venha criar meus filhos na presença de Deus. Para que Ele venha dar ensinamento para que eu venha tratar minha esposa como mulher de Deus. Para que Ele venha me dar ensinamento para eu viver no meio dos meus que ainda não são salvos com o meu testemunho. Porque nosso testemunho vale mais do que 1000 palavras, e sem a presença de Deus, meus irmãos, nós desmentimos com a nossa boca, nós desmentimos com nossos atos que nós falamos com as nossas bocas. Podemos falar muitas coisas da palavra de Deus, mas sem a presença do Espírito Santo de Deus, nós desmentimos com os nossos atos.
E é por isso que nós precisamos dessa poderosa e maravilhosa presença de Deus. Não me tem aqui como carrasco, não me tem essa palavra como cajado, meus irmãos. E eu sei que você tem buscado essa presença do Espírito, senão você não estaria aqui nesta manhã. Eu não conheço o particular de cada um, mas eu sei que você tem um anseio pela presença do Pai, porque senão você estaria dormindo na sua casa. E pelo fato de você ter vindo buscar o Senhor nesta manhã, creia que Ele está derramando a presença dEle sobre a sua vida. Nos nossos projetos, nos nossos sonhos, aleluias, que nossos sonhos venham estar ligados ao sonho de Deus, meus amados. Porque quando nós buscamos por nós mesmos, o Senhor não se responsabiliza nas tragédias lá na frente. Quando nós buscamos por nós mesmos, o Senhor não se responsabiliza para que talvez os erros que aconteçam lá na frente. Ele tem a misericórdia sim de nos resgatar, mas Ele não se responsabiliza. Mas quando nós buscamos perante a presença do Senhor, aí Ele se responsabiliza por todas as coisas. Portas se abrem, vidas são libertas. O lar que não tinha paz já tem paz. O lar, Rabassuri Kandalabashai. O lar que não tinha diálogo já começa a ter diálogo com a presença do Espírito Santo de Deus. O lar aonde um homem chega do trabalho, toma o banho, entra no quarto e nem conversa com a família. Na presença de Deus, ali se reúne naquela sala e começa a falar das maravilhas de Deus. No lar Rabassuri Komanai, que não tem o Espírito Santo de Deus, não é mencionado uma palavra de carinho, de amor, mas no lar que a presença do Espírito Santo é cheia, somente fala de amor, se trata um com o outro com respeito, com amor e com carinho, aleluia. Na igreja que a presença do Espírito Santo de Deus é completa, uns tratam os outros com alegria e com respeito. Não estou dizendo que falta respeito nesse lugar, muito pelo contrário, mas o Senhor quer encher ainda a sua noiva. O propósito do Senhor ainda é encher esta casa. O propósito do Senhor ainda é libertar, curar aquilo que nem mesmo nós não sabemos, mas há, meus irmãos, coisas no oculto que o Senhor quer trabalhar, Rabassuri Kandalabashai, no meio do povo dele, aleluia. E aí a palavra de Deus fala que o homem carnal não discerne as coisas espirituais. O homem que não busca a presença do Senhor, ele não consegue discernir as coisas do Espírito Santo de Deus. E às vezes nós vivemos em pecados, em embaraço das nossas vidas, porque, meus amados, nós estamos vivendo como homens carnais. E quando eu falo aqui nós, eu estou falando do modo geral, meus irmãos. E é por isso, Alabassuri Kondalai, que a presença desse azeite não pode faltar em nossas vidas. Eu não sei como você entrou aqui nesta manhã. Eu não sei como foi o processo da sua vida durante esses dias que não estava tendo culto presencialmente. Meus irmãos, oh Deus, às vezes nós encontramos vidas aí e fala: pastor, é difícil acompanhar um culto online. Realmente é difícil, meu amado. Mas se nós nos esforçarmos, se nós vamos buscar a presença do Senhor, eu vou logar ali na ferramenta, no culto, na oração. Se eu não tiver a presença do Senhor, eu vou logar ali na reunião de oração e vou pedir para o evangelista Vanderlei e a pastora Carmélia orar, e eu vou sentar ali e ficar somente esperando a bênção. Mas quando nós temos a presença do Espírito Santo de Deus, mesmo sendo um culto online, nós entramos ali naquela ferramenta, não somente numa parte teórica, mas também prática. Nós dobramos os nossos joelhos, nós derramamos as nossas lágrimas perante o Senhor. E aí a oração não é somente uma coisa de petição, mas sim intimidade com Deus. Quando nós buscamos essa presença do Espírito Santo de Deus, cada dia mais Ele vai nos enchendo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E às vezes, meus amados, o que interfere é essa presença, o que apaga as lâmpadas das nossas vidas, como eu falei, é o pecado. Mas olha o que fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. E veio assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Aleluia. Ainda é tempo de refrigério na presença do Senhor sobre a casa dele. Que eu venha me arrepender dos meus pecados, meus irmãos. Que eu venha assim buscar ao Senhor, saber se eu estou errando em alguma coisa.
porque pela nossa ótica humana nós não podemos compreender, mas busquemos a presença do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus nos fala, o apóstolo Paulo fala, tudo me é lícito, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas me convêm. E às vezes, sem a presença, sem a busca do Espírito Santo, nós estamos fazendo algo que por nós é lícito. Mas será que convém? E meu amado, eu não estou falando aqui de pecado extremo, não. Estava conversando com uma serva de Deus esses dias atrás, e eu falei a respeito de uma ferramenta que eu tinha, e eu pelejei para ter essa ferramenta das redes sociais, e depois eu não tive mais. Os irmãos já conhecem essa história. E a serva de Deus falou assim: olha, Deus me pediu a televisão. E olha que ela não assistia nada demais. Telejornal, mulher, ela gosta de futebol e de vôlei. Mas ela falou: pastor, Deus me pediu a televisão. E desde quando o Senhor pediu a televisão, eu nunca mais assisti. Meus irmãos, às vezes nós achamos que são coisas pequenas. E como um dia eu falei aqui, nós esperamos que o Senhor trabalhe nos detalhes para com nossas vidas. Mas o Senhor espera nossa obediência também nos detalhes. Porque como seres humanos nós achamos que estamos obedecendo a Deus. Sim, estamos obedecendo a Deus. Nas coisas, sim, estamos obedecendo. Mas tem aquela mínima coisa, aquela poeirinha embaixo do tapete, que Deus requer que tire de nossas vidas. E aí quando aquela serva falou: Deus me pediu a televisão. Se a gente falar para as pessoas aí fora, é loucura viver sem televisão nos dias de hoje. Mas convenhamos, meus amados, que traz a televisão para nossas vidas, ou então qualquer outra coisa. Se Deus te pedir afastamento da amizade, afasta. Ah, mas é meu amigo. Não estou dizendo de afastar, de desprezar, mas de seguir os mesmos padrões. E aí essa amizade vai ver Cristo na sua vida e com certeza ela vai querer buscar Cristo. E tem coisas que o Espírito Santo de Deus quer visitar nossas vidas nesta manhã, meus irmãos. Não é mais tempo de viver em embaraço, igreja. Não é mais tempo de viver insensível para a presença do Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo, meus amados, não é somente glamour, não é somente o poder, amém, glória a Deus por isso. Mas nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, ainda quando estava na barriga de Maria, e Maria foi ter com a mãe de Isabel, obrigado pastor, com a mãe de João Batista, Maria estava grávida, Jesus pelo Espírito Santo de Deus. Isabel, mãe de João Batista, elas eram primas, e aí quando se chegaram uma perto da outra, a barriga de Isabel começou a mexer. João Batista já sentiu a presença do Espírito Santo ali naquela hora. E aí Jesus foi crescendo no conhecimento, meus irmãos. Com 12 anos ele estava ali no meio dos doutores. Sabedoria, aleluia. Mas antes da chamada, antes da missão de Jesus Cristo, foi necessário que ele fosse batizado pelo Espírito. Nós sabemos que no começo de Mateus ali diz que João Batista batizando nas águas. Ali aquelas pessoas, Jesus chega e João Batista fala: olha, eu não sou digno, não tem cabimento eu batizar você. Eu estou falando aqui com as minhas palavras, depois os irmãos buscam lá. Não tem cabimento eu batizar o Senhor. Daí Jesus fala para ele: convém que eu seja batizado para que a justiça seja feita. E a palavra de Deus fala que João Batista batizando Jesus nas águas. Naquela mesma hora aparece uma pomba representando o Espírito Santo de Deus, aleluia. E aí vem uma voz dos céus e diz: esse é meu filho a qual eu tenho muito prazer. E naquela mesma hora, Jesus ali, a pomba configurada como Espírito Santo de Deus. E aí é o que eu quero falar para a igreja nesta manhã. O Espírito Santo de Deus não é só oba-oba, meus irmãos. O que acontece quando Jesus é batizado nas águas e pelo Espírito Santo de Deus? Ele é o cara, ele é o top, não. Logo em seguida o Espírito leva ele para o deserto.
E às vezes nós achamos que não estamos vivendo a presença do Espírito Santo de Deus porque estamos passando por algum deserto. Mas creia, meu irmão, e saiba que ainda que você esteja passando no deserto, o Espírito Santo de Deus está com você. Alabassuri calamai. Porque a presença do Espírito Santo de Deus não é somente o oba-oba. Não é somente o glamour de pregar, de louvar. Mas a presença do Espírito Santo de Deus está conosco também no deserto. E aí dali Jesus começa a missão dele. Mesmo sendo Jesus, ele precisou ser alacandarabassui, impactado com a presença do Espírito Santo de Deus. Meu irmão, não suba nesse púlpito, não suba nesse altar de peito aberto para louvar a Deus. Não entre na casa do Senhor de peito aberto. Não toma suas decisões de peito aberto. Em tudo busca a presença do Espírito Santo de Deus. Não viemos ser loucos, mas prudentes, meus amados. E aí, Jesus inicia a missão dele ali, e maravilhas acontecem. O apóstolo Paulo fala aos Tessalonicenses, meus amados, isso foi confirmação de Deus. Eu não sei quem viu o grupo dos membros hoje. O Márcio Miyazato colocou nesta manhã que ele estava orando na madrugada, e o Senhor incomodou ele tremendamente a respeito da primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. E ele falou ali, mencionou que Deus incomodou ele na madrugada referente ao capítulo 5. Ele mencionou versículos 18, 19 e 20, se eu não me engano. E na mesma hora eu olhei e falei com ele, comecei a falar com ele. Falei, a paz do Senhor, meu irmão, tudo bem e tal, bom dia, bom domingo e tal. Eu vi aqui a mensagem do irmão no grupo da igreja. E quando o Senhor estava te incomodando a respeito aos primeiros Tessalonicenses, eu estava preparando o esboço também nessa madrugada. E quando você falou 1 Tessalonicenses capítulo 5, é uma parte do meu esboço que Deus me deu nesta madrugada. E a qual o apóstolo Paulo fala ali, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Não extinguais o Espírito. Meus irmãos. O que é isso aí, pastor Márcio? Não extinguai. Não deixe apagar a chama do Espírito Santo de Deus em sua vida. Igreja do Senhor, não deixe apagar a chama do Espírito Santo de Deus neste lugar, porque este lugar é santo, e você é santo, você tem se separado das coisas desse mundo. Não deixe se apagar. Não despreze. Logicamente que o apóstolo Paulo fala ali para aquele povo, conforme uma ordenança, conforme você vê o que tem da parte do Senhor, retém o que é bom. Nós temos que ter sabedoria, o que é do Espírito e o que não é do Espírito. Mas, meus irmãos, que não venha se apagar o fogo do Espírito Santo de Deus sobre este lugar. Não venha se apagar o fogo do Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas, sobre nossos lares. Não venha se apagar o fogo do Espírito Santo de Deus sobre nossos corações. Quando Davi peca ali com Batseba e o profeta Natan é levantado por Deus e fala que Davi vai pagar um alto preço, Davi entra na presença de Deus suplicando por perdão. E tem um momento que ele fala, Senhor, pode retirar tudo o que tem de mim, mas não retire o teu Santo Espírito. Porque Davi sabia que ele podia sair de uma posição de rei para uma posição de mendigo. Davi sabia que poderia sair de uma posição de homem conhecido naquele lugar, homem, até mesmo que pessoas, queriam estar do lado dele, para um homem desconhecido. Davi sabia que ele poderia ser um homem rico e um outro dia um homem pobre, mas ele sabia que não conseguiria viver sem a presença do Espírito Santo de Deus, meus amados. Não tem como, igreja. Não vamos sair de peito aberto. Vai evangelizar, busca a presença de Deus. Vai tocar aqui nesses instrumentos, busca a presença de Deus, meus irmãos. Vai sentar nessa cadeira, busca a presença de Deus. Porque se a gente não buscar a presença de Deus, nós vamos sair vazio, ou então até pior da forma que entramos. Mas que nós não viemos endurecer nossos corações para essa palavra, nossas vidas nesta manhã. E aí, para finalizar a palavra do Senhor, o noivo vem, meus irmãos. Prepara-te, igreja. O noivo vem, aleluia.
E é por isso que nós temos que ter o azeite em nossas vidas para que a luz não venha se apagar. Mas talvez se você... E um fato é, meus amados, aquelas loucas sabiam que estava indo sem o azeite e elas correram um grande risco. E vale para nossas vidas também nos dias de hoje. Nós sabemos quando nós estamos meio assim, meio para lá, meio para cá com Deus. Nós sabemos, meus irmãos. E aí o crente que anda sem o azeite corre um grande risco de quando o esposo chegar, o noivo chegar, tiver que sair para comprar, e aí é tarde. Mas o noivo vem, prepara-te. Prepara-te, noiva do Senhor. Quem é noiva do Senhor nesta manhã aí? Pode glorificar Ele nesta manhã, louvado seja o nome do Senhor. A volta de Cristo é fato, meus irmãos. Ela acontecerá, queira nós sim, queiramos nós. Ela vai acontecer. Estejamos preparados ou não estejamos preparados, a volta de Cristo vai acontecer. Você pode glorificar a Deus nessa manhã? Você pode glorificar a Deus. Você pode falar em novas línguas aí nesta manhã. Você pode dar liberdade ao Senhor para que Ele venha te